Vamos começar a falar de tributação dos contratos agrários. Tem diferença de um contrato para o outro? Quais são as modalidades de contratos, principais pelo menos? Fabélia, antes de tudo, é importante a gente considerar a importância dos contratos agrários para o agronegócio. Se a gente for pensar bem, na década de 60, o Brasil era um grande importador de alimentos. A gente precisava comprar suprimentos de outros países para a gente abastecer a nossa população. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje somos os maiores exportadores, vendemos para centenas de países. Diversos fatores contribuíram para essa mudança. O principal deles, ou o primeiro deles, seria o crédito. A partir de 67, subsidiado pelo governo, possibilitou o fomento da agricultura. O segundo, a meu ver, a tecnologia. Se a gente for pensar bem, principalmente no nosso estado, a nossa produção não era tão alta como é hoje. Mas graças aos estudos da Embrapa e tudo, a gente conseguiu corrigir o solo e aumentar a área produtiva e produtividade por hectare. Mas tem um terceiro ponto que eu julgo extremamente relevante, que são os contratos agrários. E aí entra na sua pergunta. Quais são os principais contratos agrários? Temos o arrendamento rural, que é o mais conhecido, mas temos também a parceria rural. Existem diferenças e semelhanças entre esses contratos. Começando pelas semelhanças, ambos os contratos envolvem a cessão onerosa de um imóvel. Então você tem aquele proprietário que, por algum motivo que seja, não pretende explorá-lo diretamente. Ele não pode simplesmente abandoná-lo, sob pena de desapropriação, por exemplo, que é um risco muito grande no nosso país, uma invasão, uma desapropriação. Então, ao invés dele explorar e deixar o imóvel ocioso, ele precisa ceder a posse. E ele cede onerosamente. Se fosse de forma gratuita, sem contraprestação, seria um contrato de comodato. Que também pode acontecer. Pode acontecer, geralmente acontece principalmente no âmbito familiar. Um pai firma um comodato por um prazo determinado com o filho. Se ele vai cobrar por aquilo, aí o contrato passa a ser oneroso. Ele vai ter que buscar ou um arrendamento ou uma parceria. Além de ser a cessão desse imóvel rural, esse imóvel rural tem que ser usado numa atividade agrária, pecuária, agricultura, silvicultura, etc. Porque você pode ter um imóvel lá na zona rural que é destinado a lazer, um clube ali, alguma coisa. Você não vai fazer um arrendamento, uma parceria, você vai fazer outro tipo de contrato. Essas são as principais semelhanças entre ambos, o objetivo deles. Esses dois contratos, Fabélia, eles possuem prazos mínimos. Você não pode fazer um arrendamento ou uma parceria por 1 ano, 2. Você tem no mínimo 3 anos, a depender da atividade, se for uma lavoura temporária, como soja e milho. 5 anos, se for uma lavoura permanente, como o café, ou uma pecuária de grande porte, no caso da criação de gado para corte ou para leite, ou até 7 anos para a silvicultura, que é a produção de árvores, eucalipto, pinos, mog. Muitas pessoas, Fabélia, me perguntam por que desses prazos? A resposta é muito simples. A atividade rural, ela envolve um ciclo e uma série de investimentos. Então, muitas vezes o produtor aporta aqueles investimentos e ele vai recuperar só no final de determinado ciclo. É bastante importante ter em mente que contratos agrários possuem prazos mínimos a depender dessas atividades. Ainda entrando agora nas principais diferenças, o que diferencia um contrato de arrendamento com um contrato de parceria? O contrato de arrendamento, o proprietário cede a posse e o uso daquele imóvel em troca de uma prestação fixa, quase como se fosse um aluguel. Gente, convertendo isso para a zona urbana, nós poderíamos dizer que era um aluguel comercial. Justamente. Foi bom você ter enfatizado, Fabélia, comercial, porque mesmo na legislação urbana você tem o aluguel residencial e o comercial. Se você vai ceder aquele imóvel em arrendamento, a pessoa que vai produzir em cima dele objetiva lucro, uma produção e um determinado lucro. Então o arrendamento é isso que você falou, ele é muito parecido com um contrato de aluguel comercial. Já a parceria, ela é um pouco diferente. Nela, tanto o dono do imóvel quanto aquele que vai produzir sobre ele vão somar esforços, e esses esforços podem variar, para desenvolver uma atividade, seja agricultura,
seja pecuária. Diante dessas distinções, no contrato de parceria, você pode dividir aquela produção. Seria nesse caso aí, para a gente, seria uma atualização daquela na meia que a gente tinha antigamente? Justamente, a parceria se aproxima muito a esses contratos na meia que as pessoas falavam antigamente. Ela foi que na verdade ele não era na meia de calçar, é porque era metade para um, metade para o outro. Dividiam-se, né? Eram os meeiros. Dividiam-se os esforços e também os frutos daquela atividade. Então é justamente isso, é muito próximo. Mesmo que o dono do imóvel entre apenas com o imóvel, com a terra nua, ele pode ter uma certa participação. Então, no contrato de arrendamento, o dono do imóvel ele tem menos riscos do que o dono do imóvel na parceria. Mas esses riscos na parceria, eles podem ser graduados, né? Ainda existe, Fabélia, um certo preconceito em relação à parceria, em achar que se você tem um imóvel e você cede ele em parceria, você estaria assumindo um risco de, se não der certo aquele empreendimento, então você também não receberia nada. E não é mais assim. Essa concepção mudou a partir de 2007, quando a legislação lá de 64 foi alterada. Então ela possibilita hoje que você limite esses riscos. Que tipo de risco? Um risco de quebra climática. Você pode falar, olha, eu não vou assumir esse risco de quebra. Quer dizer, você tem que me pagar ainda que haja quebra. Outro risco, tantos por cento da produção, 20% da produção vai ser meu. Então, produziu 60 mil sacos, 12 mil é do dono do imóvel. Produziu 50, 10 mil. Mas tem um terceiro risco, que é o risco simplesmente da oscilação do preço das commodities. A soja está sempre oscilando de preço. Você pode combinar com o dono do imóvel rural que você vai pagar para ele uma determinada quantia de produtos e que o risco dele é só o preço da soja. Se a soja está 70, ele recebe tantos mil sacos a 70. Se ela está 65, ele recebe a 65. O número de sacas permanece. Permanece. Ele está assumindo o risco só de variação de preço. Esses, Fabélia, são as principais, essas são as principais distinções dentro do direito agrário. Mas o que é importante a gente deixar claro? Essas distinções acabam repercutindo nos reflexos fiscais, principalmente na legislação do imposto de renda. E aí, onde é que eu posso ficar menos tributado? O que acontece? Se você lembrar bem do que a gente falou agora há pouco, o arrendamento é bem próximo a um aluguel. Então, para a Receita Federal, o dono do imóvel que faz um arrendamento, ele está recebendo uma espécie de aluguel. Não tem despesa? Não tem despesa. Como que a Receita tributa aluguel? O aluguel, ele é tributado através do carnê-leão. Você recebeu ele no mês, seja, vamos supor, em março, no mês seguinte você teria que levar ele à tributação via carnê-leão, dentro daquela tabela de até 27,5%. Então, o dono do imóvel rural cedido em arrendamento deveria, em tese, seguir esse regime, porque é um aluguel. A parceria já é diferente. O dono do imóvel ele é um parceiro da atividade. A tributação dele, então, é igual, é a mesma do produtor rural. Ele consegue, então, pegar daquele pagamento em grãos 20%, presumir que aquele seria o resultado dele, e em cima desses 20% ele aplicar a tabela de até 27,5%. Se a gente for multiplicar 20 por 27,5%, a gente encontra o percentual de 5,5%. Resumindo, Fabélia, o dono do imóvel rural no arrendamento deveria pagar o imposto de renda até 27,5%, sem chororô, vamos dizer assim. Na parceria, ele conseguiria, se pessoa física, tributar a 5,5%. Então, é uma diferença gigantesca que depende minimamente de um planejamento tributário. Vamos converter isso aqui? A cada R$100 num arrendamento eu vou pagar R$27,50. 27,50. Em cada R$100 numa parceria eu pago R$5,50. Justamente. E aí multiplica pelo que restante que já fez mais. É bem essa a conta, pouquíssimas pessoas se atentam para ela, e é importante o seguinte, deixar claro, Fabélia,
Não basta você trocar o nome de um contrato pelo outro.